Será que realmente dá para viver de música em 2026? Hoje o papo é sobre isso. Bem-vindos, welcome to o canal. Meu nome é Fiuza e eu vou estar falando sobre esse assunto hoje que repercute muito aí. A galera tem muita curiosidade em saber quanto ganha um guitarrista ou um músico aí da estrada, tá? Então hoje você vai ficar sabendo quanto ganha um guitarrista que vive tocando na estrada. Fique até o final do vídeo que eu vou revelar os valores exatos. Nesses últimos 30 dias eu tive anotando algumas coisas sobre shows, gravações, ensaios, os gastos também, os perrengues. Então vou estar falando sobre tudo isso que engloba aí o mundo da música, para você ter uma noção de quanto ganha um músico, quanto ganha um guitarrista, né? Vou falar do meu caso, que sou guitarrista, quanto ganha um músico, e você vai ficar por dentro de cada coisa. Tem mais delongas, né? Já vou começar aqui falando sobre shows, né? Quanto ganha um músico, né, tocando em shows? Geralmente tá uma faixa aí, vou falar da base, né? Do músico que recebe na noitada de São Paulo, até um pouquinho ali no, vamos dizer assim, um patamar B e C, vamos botar um A, B e C, né? Então, tipo assim, não que seja o músico A, isso, XY, só pra gente ter uma diferença de cachê aqui, tá? Não é pra diferenciar que o músico A ele é melhor que o B, melhor que o C, não tô querendo criar uma guerra aqui, tá? É só pra gente ter uma base, tá? Tá certo? Então vamos botar que o músico C, ele só toca em São Paulo, tá? E ele é muito bom também. Tem muito músico bom tocando só, por exemplo, na Grande São Paulo. Então esse músico C, ele vai receber ali do cachê entre 250 até uns R$ 400 a base, geralmente. Tem trampos que recebem mais, tem trampos que recebem menos, assim, mas fica nessa faixa, 250 a 400. Então vai rodar aí 250, 300, 350, 400. Então esse músico vai rodar aqui por São Paulo, né, fazer casas de shows, fazer festas, aniversários, essas coisas. Então ele vai ter, e às vezes ele pode receber até mais, dependendo do músico. Se ele sabe negociar, ele vai receber até mais do que isso, né? Então a gente só está botando uma faixa para vocês terem uma noção, mais ou menos. Então de 30 dias, vamos botar aqui no final de semana aí, a gente tem 2 shows por final de semana, né? Que é bem pouco, que é o mínimo. Então a gente vai ter no mês 8 shows, né? Então você vai fazer a multiplicação disso aí, 8 vezes, vamos botar 8 vezes 300, por exemplo, né? Vai dar num valor aí de mais ou menos 600, 1.200, 2.400. Estou botando bem baixo, né? Mas geralmente fazem mais. Então 2.400. Vão ter os gastos também, né? Muitas das vezes o músico tem que ir com o seu próprio carro, né? O músico sem carro, às vezes ele gasta muito mais, ele vai ter que gastar com Uber, né? Vai ter que pedir carona ou vai de metrô, que eu andei muito de metrô aqui em São Paulo, e de ônibus, dá para fazer, só que você fica muito dependente da condução. Então tem horários que acaba o show que você vai ficar na rua, mas às vezes você tem que pagar o Uber. Então depende muito se você está de Uber ou você está de carro. Se você tiver de carro, eu acredito que esses 400 aí, 2.000, você gasta com gasolina, até um pouco menos, né? Depende da onde você trabalha, se os trampos que você pega é muito longe ou não, tá? Então depende de N fatores, esse cachê aí para você conseguir chegar no 2.200, né? Gastar uns 200 de gasolina. Mas às vezes você tem que comer alguma coisa, né? Porque nem em todo lugar dá alimentação, né? Então, vocês aí que não sabem como funciona, geralmente tem lugares que não dão alimentação, né? Dentro aqui da capital, né? Tem lugares que é água, somente água. Tem lugares que dá uma porção ou dá uma janta. Enfim, depende da negociação do cantor ali com a casa. Então, tem muitas coisas envolvidas, mas geralmente é isso. Aí o que acontece? Pro guitarrista ele vai ter que trocar a corda, né? Ou violonista. Então você vai ter que ir botando tudo isso na ponta no lápis. Eu acho que acredito, cara, porque nem todo mês você precisa fazer manutenção com o luthier, mas trocar corda sim. Então vamos botar uma corda básica aí, R$ 100. Então mais ou menos o cara vai tirar uns R$ 2.000 disso aí, né? Colocando só 2 shows por semana, mas dá pra fazer muito mais, né? A galera sabe aí que dá pra fazer 5, né?
Então geralmente, vamos botar que se fosse 5 por semana, né, já seriam 1.200, 1.500 por semana. Vezes 4, isso aí vai dar R$ 6.000. Então, você tirar ali uns 500 de gasto, vai dar uns 5.500 mais ou menos por mês. É realmente, tem muita gente que tira até mais, né? O pessoal aí que conhece muita gente sabe disso. Vamos partir para o músico B, né? O músico B aí seria uma outra faixa de cachê, que vai aí dos 500, né, até uns 700, 800 reais, mais ou menos, que é a faixa aí que o sertanejo paga para essas bandas, vamos dizer, até que bandas que nacionais, né? Muitas bandas aí tem esse valor aí no cenário sertanejo, paga de 500 a 800 reais, né? A gente conhece muitos amigos aí que estão aí no cenário sertanejo, até mesmo outras coisas, né? Até mesmo outros trabalhos que pagam isso, não só o cenário sertanejo. Vai aí de 500 a 800 reais. Então, se você fazer uma média de 10 shows por mês, você vai ganhar, se o seu cachê for 800, você vai ganhar 8.000, né? E geralmente esses lugares que o cachê é um pouquinho melhor, você tem a diária, que é, geralmente varia aí de R$ 80 a 150. Colocar uma base assim, né? Porque sempre é menos ou mais, sempre é 100, 120, 130, sempre, sabe? Sempre tem essa variação. Então você vai fazendo as contas aí, tá? Eu tô colocando no geral aqui para você entender como funciona. Então, um artista, um músico que trabalha com artista entre aspas B, assim, vamos dizer, que a gente fez essa categoria, ele vai receber entre isso, entre 5.000, que é o básico, a 8, né? 8, 9, depende. Tem as diárias, o cara às vezes economiza, porque tem camarim, às vezes ganha um almoço na estrada, então a pessoa vai economizando, às vezes acaba no mês ali essa diária economizando um pouco. Por exemplo, se a gente vai viajar na quinta, então a gente já ganha uma diária da quinta, toca na sexta também ganha a diária da sexta, então é o cachê mais a diária. Do sábado também, se a gente fosse voltar, a gente tem uma diária. Então, se o cara saber controlar ali, ele economiza uns R$ 50, uns 70, enfim. Então você vai tendo essa noção. Então, o músico B geralmente ganha até isso aí. E o músico A, que geralmente são os nacionais mesmo, assim, vamos falar mais da MPB, né, não vou dizer tanto do sertanejo, porque varia muito mesmo. Tem sertanejo que paga também essa tabela, que é a tão almejada por todos os músicos, que é uma tabela, né? Então, tem um valor X mínimo. Mas a maioria desses MPB que são nacionais, né, que são gigantescos, eles pagam de 1.000 a 200, de mil, vamos botar de 1.000 a 2.000 reais. É mais ou menos essa base. Então, tem essa variação aí de 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800 a 2.000. Então, tem essa variação. Então, se um músico trabalha com um artista desse aí, fizer 10 shows, ele vai ganhar de torno aí de 12 mil reais a 20 mil reais. Então, não estou falando que é isso, tá, gente? Não vão sair espalhando aí, nossa, o músico ganha tanto no artista X. Não. É uma base que a gente tem os gastos, você tem que arrumar seu instrumento, tem os perrengues, às vezes os imprevistos que acontecem, né? Que são seres humanos normais, né? Que acontece um imprevisto, às vezes, no mês. O instrumento quebrou, tem que mandar pro luthier comprar outro. Enfim, a pedaleira queimou. Então, tem N fatores. Então, esse músico A aí varia de 10 mil reais a 20 mil. Então, tá aí 12 mil, 15, depende muito do artista que ele tá e a quantidade também de shows que ele tem. Aí você deve falar, o músico ganha muito bem. Eu também concordo que o músico brasileiro ganha bem, poderia ganhar melhor por conta de que eu vou trazer uns aspectos aqui também. Que o músico que trabalha na noite, que trabalha com artista, pega estrada, ele perde muito da sua vida particular, né, da sua vida particular no geral, né, desde aniversários de namoro, casamento, do filho, perde o crescimento do filho, perde muitos momentos de lazer, né? E eu acho que essa é a maior dificuldade do músico, né? Ele receber bem e não estar tão longe da família. Eu acredito que desses três aí, né, eu tenho pensado muito esses tempos e você pode pensar, pode tirar sua conclusão também, estou falando da minha, né?
Eu acredito que esse músico que seja o músico C, ele está numa posição boa, porque ele recebe um cachê legal para fazer o que ele ama e ele está na sua cidade, né? Eu falei de São Paulo, mas pode ser a sua cidade aí, né? Campinas, ser outro estado também, né? Sei que tem gente do Brasil todo aqui. Então, eu acho que esse músico C, ele consegue fazer o que ele ama, fazer, ganhar um bom dinheiro e estar perto da sua família, seus filhos, viver outras coisas, né? Além de só se doar para o artista, né? Porque geralmente quando você vai para o artista B ou para o artista A, né? Vamos botar assim, você acaba perdendo um pouco da sua vida porque você tem que se doar mais àquele projeto, estando em estrada, estando em vários lugares que precisa estar e demanda tempo. E tempo é dinheiro, tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então acredito que o músico C, ele tem vivido melhor, acredito eu, na minha opinião, né? Então se você aí está querendo buscar o A, o B, tá tudo certo, vai em frente, vai para cima, é legal também, é muito bom. Só que aí você vai, com os anos você vai pesando na balança e vê o que é melhor para você, tá? Eu tô falando da minha opinião, não que seja a verdade. De tudo isso aqui que eu falei, eu volto a bater nessa tecla que é tocar bem não é tudo. Então você vê que você tem que saber fazer uma conta de logística, se está compensando os gastos que você tem. Então você tem que ter essa base para você saber se compensa você estar num trabalho específico ou não. Então tocar bem é muito importante, é o primordial, mas não é só isso, você tem que saber tudo que engloba a música. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe um comentário aqui do que você quer saber, mais curiosidades sobre a música. E eu volto com mais curiosidades no próximo vídeo. Até lá!